Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do portal Geotecnologia e Recursos Hídricos. O vídeo de hoje tem sobre tema Python. A proposta é introduzir aqueles que já têm um conhecimento básico de lógica de programação. É esperado que você já tenha tido algum tipo de contato, mas eu vou estar explicando da maneira mais intuitiva quanto possível, usando o mínimo de terminologias técnicas específicas de linguagem de programação para que fique mais fácil de digerir e ter um dos primeiros contatos com o manuseio da língua. A primeira coisa, a janela Python ela se localiza aqui próximo aos ícones básicos do ArcGIS. Você tem o catalog, o search, Arc2Box e ao lado você tem o Python. Eu normalmente deixo ele aqui em cima. Nessa primeira parte aqui é onde a gente vai escrever o código e aqui do lado vai vir informações úteis. Eu vou aumentar aqui para até ficar mais fácil de observar. Primeira coisa que sempre vale lembrar: acentuação e caracteres especiais não podem se misturar com linguagem de programação, porque dá erro. Ela não suporta português, né, pelo menos de maneira nua e crua, não suporta. Então, ele não vai reconhecer qualquer caractere que seja exclusivo da língua portuguesa. ArcPy. Essa primeira frase, essa primeira linha de código, é identificar um módulo, que é o módulo ArcPy, onde nós temos as ferramentas básicas de geoprocessamento. Então, por exemplo, clip, buffer. Tudo isso está dentro do módulo ArcPy. Ele puxa quando você escreve. Se eu não tivesse escrito essa primeira linha de código, eu não teria essa ferramenta de autocompletar, né, conforme eu vou escrevendo. Existem mais módulos, cada campo da ciência, assim, você tem módulos específicos para matemática, para física, enfim. O nosso, tradicionalmente, né, quando se trata de ArcGIS, é o ArcPy. E é o que nós vamos precisar para essa aula. Existem outros que nós vamos manusear nos próximos vídeos, vamos chegar lá. Mas é isso que vocês precisam saber de módulo até agora. Basicamente é o seu cinto de utilidades, né, seu arcabouço de ferramentas para fazer as operações nesse projeto. O que nós vamos fazer hoje vai ser clipar certas informações e delimitar o que seria a faixa marginal 30 metros de um rio, de uma drenagem no caso, né? Aqui eu tenho a hidrografia para o estado todo e vamos clipar essa hidrografia com essa pequena bacia hidrográfica, que é um trecho de Macaé de Cima. Tá? Notem que eu escrevi tudo sem acento aqui, tá? Nos nomes, porque é a forma como nós vamos trabalhar. Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui clip análises e abrir o parênteses. Você já vai reparar que a primeira coisa que ele pede é o que você quer cortar. No caso, eu quero cortar a hidrografia. Vírgula. Separa por vírgula. Ele muda para a próxima. Onde você quer cortar a hidrografia? Na camada Macaé de Cima, que é a minha bacia hidrográfica. Onde você vai salvar essa camada que vai ser o resultado desse clipe? Então, nessa parte a gente vai escrever o diretório. Então é C. Eu criei essa pasta aqui, aula Python, resultados. Eu quero botar dentro dessa pasta. Então eu vou escrever aqui aula Python, resultados, duas contrabarras. O nome do arquivo agora que eu quero, que vai ser hidrografia clip. Fechar aspas e fecha parênteses. Isso daqui já compreende os três elementos necessários para o clipe funcionar. O que você quer cortar, onde e onde você vai salvar. Então, se eu der Enter aqui, as operações, quando são feitas em Python, elas tendem a demorar menos tempo. E outro aviso importante, eu propositalmente escolhi pasta próximo do meu diretório C, porque eu não quero um caminho muito extenso, que caminho muito extenso também acaba fazendo que demore.
né, a operação. Então aqui, nesse exato momento, nós temos a hidrografia recortada para a bacia hidrográfica Macaé de Cima. Eu também tenho aqui as curvas de nível. Só para demonstrar mais uma vez, vamos fazer o clipe para as curvas de nível. Vou clipe análises, eu abro parênteses. O que eu quero cortar agora? As curvas de nível. Onde que eu quero cortar? Macaé de Cima. Onde eu vou salvar? Mesma coisa. Vou dar o caminho. Aula Python. Dentro de resultados, o nome do arquivo vai ser curvas underline clip. Fecha aspas, fecha parênteses, dá enter. Ele vai rodar aqui e deve terminar relativamente rápido, por mais que a camada de curvas de nível seja uma camada bem grande, né? Ela é bem pesada. No caso, essa é do IBGE 2018 para o Rio de Janeiro. Ela pesa 1 GB por ser na escala 1 para 25.000. Então, é uma das maiores camadas que a gente está manuseando no vídeo de hoje. Mas ele já está finalizando. Logo em seguida desse clipe, isso daqui são as curvas de nível. Então, ó, vou aumentar essa hidrografia, mudar a cor. Então, em uma linha de código, a gente fez a mesma coisa que daria para fazer usando as ferramentas de geoprocessamento, só que de uma maneira mais rápida, né? A grande vantagem do Python é essa, assim, de que você consegue agilizar, catalisar certos procedimentos e encadear um no outro. Ou seja, você consegue fazer operações em sequência, contanto que você tenha, né, vamos dizer, uma rotina, algo que é previsível. E aí você encadeia as ferramentas em um script que chama, e para, enfim, cumprir seu objetivo, cumprir a sua finalidade específica. Agora o que a gente vai fazer vai ser um buffer. Buffer Analysis. Eu quero fazer um buffer nessa hidrografia clip. Aí, mais uma vez, acompanhando aqui nas informações. Para a ferramenta buffer, você tem que inserir o que vai ser a base, né, em features, onde você vai salvar, e aí vamos repetir aqui a questão do caminho. Aula Python, resultados, vou deixar aqui buffer 30M, vírgula. Tá, isso daqui já é o meu arquivo de saída. Ele está pedindo a distância. O padrão para deixar a distância é abrir aspas e escrever em inglês meters, com a primeira letra maiúscula. Se fosse quilômetros, seria kilometers aqui. Enfim. E você vai observar que, assim, os parâmetros que vêm com chaves, em volta de chaves, eles são parâmetros opcionais. Se você abre a ferramenta de geoprocessamento buffer, você vai ver que a mesma coisa acontece aqui assim, o que está em verde aqui são as necessárias. Você tem que atribuir uma camada de entrada, onde você vai salvar e a distância. Todo o resto é opcional. Se você não definir nada, vai o padrão. Se você definir, vai o que você alterar. No caso, eu quero fazer esse buffer para a bacia, mas eu quero com dissolve. Para quem não conhece, assim, o dissolve ele dá um resultado diferente. Assim, o buffer que estiver interseccionando um com o outro, ele vai se juntar. Eu quero o resultado assim e não assim. Então, para fazer isso em Python, eu vou até o parâmetro. Então, por exemplo, aqui ele está pedindo para eu escolher o lado da linha. Eu quero que vá o padrão, né, da ferramenta. Então, eu vou abrir 2 aspas, ele vai escolher o padrão. Mesma coisa aqui. Vou abrir 2 vezes aspa. Agora está me perguntando a questão do dissolve. E eu quero dissolver tudo. Dissolve all. Já defini todos os parâmetros que eram necessários para mim. Agora eu dou o Enter.
ele vai realizar a tarefa e mais uma vez vai abrir aqui. Vamos só aguardar um tiquinho. Pronto. Então assim, ele realizou o buffer, que seria o equivalente à área de proteção permanente, faixa marginal. Tudo bem que depende da massa d'água também, né? Mas como isso daqui é uma região serrana, a maior parte dessas drenagens aqui, elas não são grandes o suficiente para ter uma faixa marginal maior do que 30 metros. Então, isso, em sua maior parte, está correto. Tá? A questão é que eu preciso fazer um clipe para esses buffers que extrapolaram o limite da bacia. Então, alguns extrapolaram o limite da bacia por qualquer motivo. Então, vamos fazer um clipe para fechar eles e ser realmente a faixa marginal para a bacia Macaé de cima. Então, vamos mais uma vez abrir o clipe Analysis. O que eu quero cortar dessa vez? Eu quero cortar o buffer dentro do limite da minha bacia, que é a Macaé de cima, onde eu quero salvar. Mais uma vez eu vou botar o caminho C, duas contrabarras, aula Python, duas contrabarras, resultados, mais duas contrabarras. Aqui agora eu vou botar faixa marginal. Marginal 30 metros. Faixa aqui. E fecha parênteses, dá Enter. Vai ser bem rapidinho isso daqui. Então agora nós temos a faixa marginal recortada para a bacia. Isso já cobre o início, assim, a forma como eu gostaria de apresentar Python a vocês, porque eu acredito que seja bem intuitivo de pensar as operações de geoprocessamento como envolvendo elementos, sabe? Uma camada de entrada e uma camada de saída, né? Sempre é o básico, você precisa de, no mínimo, isso, definir algo de entrada e um local de saída. E no caso do buffer, você acrescenta a questão da distância. No caso do clip, você tem que definir onde você está querendo recortar. Enfim, cada ferramenta vai ter os seus parâmetros, né, que você precisa definir para fazer com que rode. Mas eu espero que tenha sido esclarecedor esse início. Eu vou dar continuidade ao material de Python e começar a avançar na dificuldade, começar até a gente conseguir fazer uma caixa de ferramenta personalizada, né? Fazer uma operação com 2, 3, 4 linhas de código com um objetivo específico. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, mande num comentário. E reiterando, nós vamos colocar todo um material interessante de Python, alguns em inglês e outros em português, na descrição do vídeo. Por favor, consulte caso você tenha alguma dúvida ou tenha despertado interesse em aprender Python. Bem? Nos vemos na próxima. Grande abraço.